Deus já nos deu 5 filhos, são 4 pastores e uma mulher casada com um pastor, né? E Deus nos deu 16 netos, 5 bisnetos, e já está vindo aí o 6º, né? Que é a filha dele, que já está vindo, o 2º neto. Esse é meu filho, pastor Romeu, meu irmão, minha irmã, só parente aqui. E Deus me deu a graça de estar pastoreando por 31 anos. Eu fui primeiramente pastor na cidade de Carolina, no Maranhão, por um ano. E estou completando agora em Imperatriz, no dia 2 de agosto, 30 anos de pastoreio naquela cidade. Hoje a igreja ela já foi emancipada. Nós temos ainda, nesses 30 anos do nosso ministério, 18 campos. Só dentro da cidade de Imperatriz. Nós abrimos 18 campos, pastorear por pastores, ligados à nossa conversão. E a parte que eu fiquei pastoreando, os outros campos eu sou pastor presidente de honra. E nesse pastor presidente nós estamos com 120 congregações ainda. Então, na totalidade de Imperatriz, nós temos hoje em torno de 240 congregações. A igreja tem rádio, tem televisão, tem fazenda, tem instituto. E hoje nós estamos com remissões e reformas missionárias. Preparem o dia. Na quarta-feira vamos estar formando 46 missionários. A próxima quarta-feira, se Deus quiser. Onde a igreja dá tudo gratuito. E pessoas de qualquer denominação podem fazer o curso. Nós recebemos e treinamos e depois devolvemos para a igreja ou mandamos para o campo conforme a orientação que Deus nos dá. Já chegamos a 700 missionários. Mas nessa pandemia a gente ouve isso cair um pouco. Nós estamos hoje com 517 missionários no campo em 30 nações, onde nós estamos presentes. Deus tem feito prosperar esse trabalho naquela cidade. É a segunda cidade do Maranhão, com 300 mil habitantes, e temos hoje, nós já fomos o maior templo do Brasil, aí há 15, 20 anos atrás, mas hoje não somos o maior, mas o nosso templo é para 10 mil pessoas, né? E todos os templos, nossas congregações são tudo construído, tudo. É um projeto grandioso, e a gente vê claramente a mão de Deus, porque o Maranhão é o estado mais pobre do Brasil, né? Hoje é o menor IDH, né? É o menor, é o estado grande, mas é o mais pobre do Brasil, onde o índice de analfabetismo muito alto, mas lá naquele estado, naquela cidade, que anteriormente Imperatriz é conhecida pela violência. Aquele chicanismo na vez disse assim, quando ele tinha um programa. Se você quiser contratar um pistoleiro, 721, só o prefixo, qualquer um que cair lá. É um pistoleiro. É um pistoleiro. Ele disse isso no programa dele. Mas naquela cidade foi onde Deus se manifestou de uma forma tão tremenda, levantou um grande trabalho, um grande ministério, que tem abençoado muitas nações, muitos lugares pelo Brasil. Até aqui no estado de Pernambuco nós temos trabalho de missões, onde foi estabelecida uma região ali, aqui por Urucuri, a região ali da Serra Talhada, para lá, né, Sertãozão. Muito bem. Eu queria trazer uma palavra pastoral, compartilhando as experiências, pedir do Jonas, que é do cunhado, é pastor, corajoso, também a pastora Ângela, né? É. Que Deus abençoe você. Eu olhei para aquela frase que está ali. Como é que diz lá? Jesus, o presente de Deus. Vamos dizer juntos a palavra Jesus. 1, 2, 3. Jesus. Esse é o presente de Deus. Quando você lê esse versículo, diz assim, parafraseando, Deus nos deu para Jesus. E Ele nos recebeu para quê? Para termos comunhão. É como se fosse um casamento, comunhão. Jesus nos recebeu na sua mão e Ele fez uma declaração dizendo assim, aquele que o Pai me deu, duas coisas. Primeiro, o maligno não pode tocar. Segundo, ninguém arrebata da minha mão. Então estamos totalmente protegidos com Jesus nessa comunhão com Ele, quando somos entregues.
Agora, quando você olha para o nome de Jesus, você considera como fosse assim a essência do verdadeiro cristianismo, o nome de Jesus, que é o nome mais sublime do seu Jesus. Porque quando você olha, primeiramente eu quero perguntar para vocês: vocês conseguem se ver dentro daquele nome? Jesus, vê se você consegue. Eu. A letra E significa eu. Então, eu estou em Jesus. Se Jesus está em mim, você percebe que o Jesus está dentro do eu? Sim. Que está fora do eu, né? Assim? É. O J do S está fora, do S dentro. Então, o eu se perde em Jesus. A nossa comunhão é assim, aonde as pessoas têm que olhar para nós, não pode ver o eu, porque o eu tem que ser renunciado. Se alguém quiser ver, Glória a Deus. Renuncia-se a si mesmo. Ele renuncia e aparece Jesus. Quando o homem aparece mais do que Jesus, é porque ele não está tendo uma boa comunhão com o Senhor. Mas quando tem esse relacionamento, então Jesus aparece e o eu desaparece. Glória a Deus. Para que você tenha essa comunhão com o Senhor, é preciso um milagre. Por quê? Porque é preciso nascer de novo, não é verdade? Nós nascemos primeiramente da nossa mãe, com o nascimento da mamãe, nós somos homens naturais, homens carnais. E como homens carnais e naturais, só existe um destino para esse homem, para toda a raça humana. Só existe um destino para os homens que nasceram da mãe. Sabe qual é? Lago do Fogo. Não tem outro lugar, não tem outra promessa. Nasceu da mãe, homem natural, só tem um destino: Lago do Fogo. Porque todos que nasceram de forma natural, João 3,36, estão debaixo da ira de Deus. Romanos 3,23 diz assim: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Portanto, nessa condição, aquele cujo nome não foi escrito, não foi achado escrito da vida, Apocalipse 20,15, só tem o destino do Lago do Fogo. Então, esse é o caminho natural da raça humana, se lançar no Lago do Fogo. Mas Deus nos amou de uma tal maneira, João 3,16, e nos deu de presente Jesus. Glória a Deus. Que é o Verbo que se fez carne e habita entre nós. E aqui ele vem, assume a responsabilidade nossa. Porque isso é um segredo. Jesus assume a responsabilidade nossa. Ele toma para si essa responsabilidade. Isso é tão forte, tão forte, que é como Jesus diz: olha, quem errou foi eu. Quem falhou foi eu. Você já pensou isso? Quando ele pega sobre si, como em Isaías 53, 4, ele diz assim: ele verdadeiramente tomou sobre si o quê? As enfermidades, as dores. Mas depois ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. Aí teve um preço a pagar. Ele pagou o preço para quem tivesse falência. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E naquela coisa ele toma sobre si toda a responsabilidade diante da justiça de Deus. E assume isso como o Cordeiro de Deus. E a justiça de Deus exigiu sangue perfeito, porque todo o sangue dos animais, dos homens, Jesus, ele foi gerado no nome de Adão. O pecado veio pelo Adão. Mas ele é o segundo homem que veio do céu, o último Adão. Ele não é o segundo Adão, ele é o último Adão. E é o segundo homem que veio do céu. E ele é gerado no ventre de Maria, porque ele é semente da mulher, não é semente do macho. Agora, o ente santo é Deus conosco. Porque você olha em Isaías 9,6, diz assim: e o menino nasceu e o filho foi dado. São duas situações. Ele, como homem, nasceu, se tornou homem no ventre de Maria, mas o espírito dele é Deus conosco. Glória a Deus. Ele é Deus, que o Verbo se fez carne. Então agora ele vem para resolver o problema através do seu sangue, que é o único sangue que não veio de Adão. Esse sangue é a justiça divina que podia receber, porque ninguém poderia, porque todas as pessoas se purificam com sangue. Então há necessidade do sangue para a purificação dos pecados. Como os animais e os homens está tudo contaminado, então Deus deu o seu cordeiro
E ele veio e o seu sangue agora, incontaminado, oferece para a justiça divina e foi aceito na eternidade. E aí Deus paga os pecados da humanidade. Todos os pecados foram perdoados. Toda a raça humana, olha, observe isso. Toda a raça humana diante de Deus foi perdoada. Foram salvos. Porque Deus não faz acepção de pessoa. Agora, o que Jesus fez? Perdoa todo mundo, tá? Todo mundo pode ser salvo. Todo mundo é perdoado. Aí Jesus disse para os seus discípulos: agora ide por todo mundo e pregai. Quer dizer, anuncia isto, diga para o povo que ele está salvo. Aqueles que acreditarem terão a vida eterna. Se não acreditar, continua debaixo da condenação. As pessoas não são salvas porque fez isso, fez aquilo. Não são salvas porque não creram no sacrifício de Jesus. Né? Porque a salvação, Efésios 2:8, não é por obras, mas é a graça de Deus manifestada e aceita pela fé. Então, é como se, por exemplo, alguém chegasse e disse: vou depositar aqui 1 milhão na conta de todo mundo. Segundo o banco, deposita todo mundo aqui 1 milhão. Aí agora diga para o povo que eles têm dinheiro. Aqueles que acreditam vão lá e sacam dinheiro. E quem não acredita? Isso não existe não. Eu não acredito nisso. Continua na pobreza. Assim o Senhor fez. Ele perdoou todo mundo através do sangue. Né? A justiça eterna recebeu o sacrifício. E disse assim: eu não lanço no rosto de ninguém. Agora vão e diga para o mundo: aqueles que acreditam tomarão posse da vida eterna. Se não acredita, sobre ele permanece a lei de Deus. Porque simplesmente ele não acreditar. Agora, quando a gente acredita, quando nós, como nós temos essa experiência, nós acreditamos, então nós nascemos de novo. É o segundo nascimento. Chama-se: o nosso espírito estava morto. Efésios capítulo 2, versículo 1, estavam todos mortos. Mas no Colossenses 3:1 diz assim: mas vós já ressuscitastes com Cristo, agora é uma nova criatura. Agora passou em nós termos a natureza de Deus. Essa natureza de Deus em nós, ela é um segredo que estava oculto em todas as gerações. Colossenses capítulo 1, 26, 27 diz assim: o segredo que estava oculto em todas as gerações, mas que foi revelado para nós o Santo. O que é? Cristo em nós, a esperança da glória. Por isso agora Cristo vive em mim. Em 1 Coríntios 6, 17 diz assim: quando o espírito do homem une-se com o Senhor, se torna o quê? Um só. Um só. Assim como quando o homem se une com uma mulher, se torna uma só carne. Só que uma só carne tem prazo de validade, porque um dos dois vai morrer qualquer hora. E acaba com a morte. Mas no espírito, não, porque Cristo nunca morre. E nós também nunca morreremos no Glória espírito. a Deus. Jesus disse: aquele que crê em mim nunca morrerá. Então, se meu espírito não vai morrer mais, que nasceu de novo e Cristo também não morre, então nosso casamento é eterno e perfeito. Glória a Deus. Unido para sempre. Agora eu e Jesus somos um. É a mesma declaração que Jesus fez, porque ele é o nosso exemplo maior. Quando ele estava na terra, ele disse em João 10:30: eu e o Pai somos um. Ele sozinho, ele de si mesmo, Jesus como homem, é igual a nós. Não pode, não tem nada, não é nada e não pode nada. Jesus como homem, filho de Maria, só como homem. Isaías 53, versículo 1 diz: quem é ele? Ele não é nada. Ele não tinha beleza, não tinha formosura, ele não tinha nada. Quem era ele? Nada. Segundo, ele disse assim: eu não tenho aqui na minha cabeça, não tenho nem nada, nem na minha cabeça, é mais pobre que nós. Em João 5, 19 e 30 diz assim: eu de mim mesmo não posso fazer nada. Porque em Filipenses capítulo 2, ele aniquilou-se a si mesmo, ele se humilhou a si mesmo, tomando a forma de homem. Então ele, de si mesmo, não podia fazer um milagre sequer, nada. Mas agora, eu e o Pai somos um. Ele disse para Filipe, em João capítulo 7, a partir do 7: Filipe, há tanto tempo que vive comigo, não me conhece? As obras que eu faço não sou eu que faço, é o Pai que faz. As palavras que eu digo também não é eu, é o Pai que diz, e as palavras do Pai.
porque não é nada de mim. Eu olho aí, esse segredo que está sendo revelado para nós, Cristo em mim, eu e Cristo somos um. É que, como eu prego ontem também, João 17, diz assim como eu e Cristo somos um, eu quero que eu e eles também sejamos um. Então agora eu e Cristo somos um. Isso é uma unidade tão perfeita, essa unidade, e se você olhar, você vê a unidade toda em você. Por exemplo, quando a Bíblia diz assim, 1 Coríntios 6,17 diz assim, meu espírito e isso tornam um só. Em 1 Coríntios 2,16, parte B diz, vocês sabiam que vocês têm a mente de Cristo? 1 Coríntios 6,19, vocês sabiam que o seu corpo é morada do Espírito Santo? Então, o Espírito Santo mora no meu corpo, Cristo está na minha mente e o Pai está no meu espírito. Glória a Então, Deus. está em mim. Agora passamos a ser o quê? Um só corpo com Cristo. Esse é o segredo. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 22, ele é o cabeça desse corpo. A igreja. Todos nós somos membros uns dos outros, formando um corpo, mas Cristo é o cabeça. Não é verdade? Sim. Ele é cabeça, nós somos um corpo. Agora você imagina um corpo se cortar a cabeça dele. Se cortasse aqui meu pescoço, botasse a cabeça para ali, nem a cabeça faz nada E nem o corpo. É assim que acontece? Agora, a minha cabeça dando no corpo, olha o meu corpo. A minha cabeça fala, pensa, alimenta, vê, projeta. Mas tem uma coisa que a minha cabeça não faz: nada. Não executa nada. Ela só planeja, pensa, sente, mas não faz nada. Quem faz é meu braço, minhas pernas, meu corpo e executa. Assim no reino espiritual. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Ele é o cabeça que pensa, que sente, que fala, que inspira tudo, mas também não faz nada. Jesus não dirige igreja. Você vê Jesus dirigir igreja? Ele visitar enfermo? Ele dá dízimo? Construir templo? Não. Ele só pensa, projeta e inspira. Agora quem faz é o corpo. O corpo faz a obra. Agora, às vezes a gente, pela falta desse entendimento, a gente vai orar e faz uma oração: Senhor, salva o Buíque. Você não pode mandar o Senhor salvar o Buíque. Ele mandou para tu salvar. E botou todo mundo pregar. Eu vou como cabeça, de espírito, eu dou graça, quando eu abrir a boca, eu dou a palavra, faço tudo. Mas quem tem que ir é você. Você vai visitar os enfermos, você vai construir, você vai pregar, vai doutrinar, vai disciplinar, vai cuidar das ovelhas. Você que vai, ele vai com você, como cabeça, vai te inspirar. Mas mandar ele fazer, ele não salva ninguém, irmão, sem a igreja. Ninguém Jesus pode salvar. Olha, quando chegou o grande apóstolo Paulo, né? Quem foi que derrubou ele no chão? Foi Jesus. Mas ele disse assim: agora vou mandar a igreja lá, vou mandar Ananias lá. Se você ouvi-lo, ele é salvo. Olha aquele centurião. Foi Deus, toda a revelação deu para ele. Não, nós vamos dar meu servo Pedro. É a igreja que tem que ir. E você vai ter que ouvi-lo. Glória a Deus. Vai ter que crer. Então Jesus é o cabeça que vai comandando tudo, mas não pode fazer nada sem Deus você. somos cooperadores. Assim como você também não faz nada sem ele, ele também não pode fazer nada sem você. Aí diz: Jesus faz tudo, precisa de mim. Sim, eu preciso dele, ele precisa de mim, porque ele sem mim não faz nada, e eu sem ele também não faço nada. E diz: mas que Deus não precisa de mim. Não, nesse projeto ele não deu nem para os anjos, ele entregou para a igreja. Ele mandou que nós trabalhássemos. Conforme 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1, nós somos cooperadores de Deus. Nós estamos cooperando, é um relacionamento, nós e ele. Glória a Deus. Agora, o que eu entendo como pastor é assim: o primeiro entendimento que eu tenho que ter é que eu nasci de novo, tenho que ter convicção disso, que eu sou filho de Deus e que eu estou unido com Cristo, nós somos um. Então, se alguém quiser ver Jesus nesse mundo, vai olhar para a minha cara, para a sua cara. Não tem jeito de ninguém ver Jesus se não for através da igreja. A maior lição que Jesus dá para, depois da ressurreição, ele dá para a sua igreja. Quando ele ressuscitou dentre os mortos, a primeira lição deu para Maria. Quando Maria olha, ela vê o quê? Um jardineiro.
Ela conhecia Jesus, mas quando ela olha, é um jardineiro. Quem sabe com a roupa de jardineiro, quem sabe com um instrumento na mão para trabalhar, cuidar de jardim. Ela disse: tu sabe que puseste meu Senhor? Aí quando Jesus fala, Maria, aí ela compreendeu que ele era Jesus, parecendo jardineiro. Daqui a pouco, 2 discípulos a caminho de Emaús entram no terceiro personagem, um viajante tal qual eles, quem sabe com a mala na mão, coisa. E eles conviviam com Jesus, falaram, Jesus falou sobre tudo, mas não conheceram o rosto. Mas na hora que sentou na mesa, e Jesus repartiu o pão, eles conheceram que era Jesus. Aí Jesus desaparece. Ele está dando uma lição para nós. Aquele jovem judeu, você não me conhece. É porque está escrito em 1 Coríntios, parece que é 5, versículo 13. A partir de agora você não me conhece segundo a carne. Não me conhece mais. Porque agora Jesus, ele está na igreja. Se ele é um jardineiro, ele é um viajante, ele é o pastor, ele é a cozinheira, ele é todos nós. Glória a Deus. Nós somos o corpo dele aqui na terra. Isso é tão forte que Jesus disse assim: quando chegar lá no final, eu vou dizer assim: quando vocês me viram preso, quando eu estava com fome, aí vocês cuidaram de mim. Mas cuidamos como? Quando tu cuidou desses pequeninos irmãos, que eu estou neles. Se tu der um copo d'água para na quantidade de discípulo, eu te dou um galardão. Mas também se tu bater um deles, tu bateu em mim, Romanos capítulo 12. Ele disse: não precisa você se vingar a vós mesmos, mas dê lugar a ira, porque a mim pertence a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Porque você bateu um crente, bateu em Jesus. Mas quando você abençoa um crente, também está abençoando em Jesus. Glória a Deus. Porque é Cristo aqui. Quando nós entendemos isso, facilita o nosso trabalho. Por quê? Você é um pastor, você tem que saber quem é o verdadeiro pastor. É Cristo em você. As pessoas têm que olhar para você e não ver você. Ele tem que ver Cristo em você, nas suas palavras, nos seus ensinos, na sua forma de vida, no seu aconselhamento. Na hora de você falar duro com a igreja, tem que ver Cristo. É Cristo vivendo. É como disse Paulo em Gálatas 2:20. O eu já está crucificado com Cristo, mas eu vivo, não eu, mas Cristo vive em mim. Então, isso é importante o pastor entender. Quem pastoreia essa igreja é Cristo por meio de mim. Eu represento Ele. Aí você precisa dar o quê? Uma comunhão com Jesus. Porque você não pode fazer as coisas da sua cabeça. Porque quem nasceu de novo, irmãos, João capítulo 3, versículo 8 diz assim: nós somos como um vento, não sabendo de onde é que vem e nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Significa dizer que você não faz as coisas porque o eu quer fazer. O eu desapareceu em Cristo. Então eu tenho que pregar o que Cristo quer que fale. Eu tenho que fazer o que Cristo quer. Para isso eu tenho que ter comunhão com Ele. É o versículo aqui: nós somos entregues a ter comunhão. Para que eu perceba, tenha sensibilidade de saber qual é a vontade de Deus. E nós, que nascemos de novo, em 1 João capítulo 2, versículo 27, diz assim: vós já tendes a unção do Santo, e não necessitais que ninguém vos ensine nada, porque vocês sabem tudo. Porque a unção que está em vós, que é o Espírito Santo, ensina tudo. E o que ele ensina não é mentira, é verdade. Permaneça nessa verdade. Você sabe tudo quando está na comunhão com o Senhor. Você sabe, isso é como o corpo físico. Você sabe que o nosso corpo é inteligente. Você não precisa dizer nada para o corpo. O corpo sabe a hora de respirar. Ele respira sem você nem perceber. Tanto dormindo ele respira. Ele sabe a hora de ir no banheiro, mas sabe a hora de alimentar, de dormir, sabe a hora de banhar. O corpo sabe tudo que não precisa você ensinar ele. Assim no reino espiritual, o Espírito de Deus que habita em nós nos conduz de tal forma que ele sabe tudo. E ele faz entender tudo. Toda vez que você fizer uma coisa errada, a sua consciência, o Espírito que está em você, ele vai dizer que está errado.
Você devia ter feito isso. Ah, eu não tive tempo de ler a Bíblia. O Espírito Santo lembrou a hora de ler a Bíblia, a hora de orar, quando deve visitar, quando deve pregar, o que deve fazer. Quando você não faz, sua consciência dá o sinal. Porque você é conduzido pelo Espírito. Portanto, nessa vida de relacionamento com o Senhor, nesse pastoreio, nesse cuidado da nossa família, dos nossos negócios, nós temos que estar absolutamente tranquilos. Porque o Senhor, como pastor, Ele vai nos conduzindo pelas veredas da justiça, por amor do seu próprio nome. Ele vai cuidando de você. Vai cuidando de tudo para você viver tranquilo. É como o pastor conhece suas ovelhas. Às vezes nós ficamos bastante aflitos com as coisas desta vida. Aflito com a igreja, aflito com isso, com tanta coisa. Porque nós, quando estamos fazendo nossos planejamentos pessoais, a gente está sempre olhando para outra igreja. É como um comércio. Você está aqui e fazendo comparação com um comércio vizinho. Se ele está maior do que você, está prosperando, você quer comparar com ele. Mas o Senhor não faz essa comparação. Ele quer que você seja um pastor, que siga os passos dele. O que ele quer é ter comunhão com você todo dia. E você dependendo dele. Pode ter certeza que o Espírito de Deus que habita em você, Ele aplana os caminhos, Ele conserta as veredas erradas, Ele prepara tudo para você, vai lhe conduzindo vitoriosamente. Agora, uma coisa boa, e aí eu passo a dizer para vocês, eu vi Paulo e que os apóstolos diziam assim: olha, vocês vão cuidar das coisas materiais, mas eu vou cuidar mesmo da oração e da palavra, né? Assim que diz a palavra. A gente, como pastor, Deus nos deu uma igreja e Ele coloca pessoas preparadas para tudo na igreja. Tudo que precisar, você tem na sua igreja. O pastor só precisa entender isso. Eu me lembro do meu sogro, ele foi pastor vice-presidente por muitos anos. E tinha uma classe da escola dominical liderada pelo irmão Luiz de Lamança, José se lembrar dele, era da banda. E ele tinha uma classe de pessoas idosas, talvez uns 30, 40 homens idosos na classe dele. Um dia ele chegou e disse: pastor Ribeiro, me arrume um auxiliar, porque eu estou sozinho na minha classe. Ele disse: estou olhando para a classe. Não, pastor, não tem ninguém preparado, ninguém que possa me ajudar. O pastor Ribeiro fez assim: tu já olhou por baixo? Tu está olhando por cima, procurando girafa. Olha por baixo para ver as ovelhas. Ele só disse isso. No outro dia, no outro domingo, eu cheguei: ó pastor, rapaz, eu olhei por baixo e vi que todo mundo pode ser você. Basta dar uma oportunidade. Olha, Deus me deu uma graça. A nossa igreja é uma igreja considerada grande. E se eu fosse administrar do ponto de vista humano, eu ficava doido. Mas se tiver a pessoa descansada, sou eu. Cuido da família, de viagens. Eu viajo. Ele trabalha conosco, né? Eu não ligo uma vez sequer na igreja. Eu posso passar 15 dias viajando, 20 dias, eu não ligo uma vez. Como é que está isso? Como é que está aqui? Eu não pergunto nada. Porque eu tenho as pessoas para tudo. Deus levantou pessoas para trabalhar. Glória a Deus. As coisas funcionam tranquilamente bem. Por quê? Eu preciso de tempo, sabe para quê? A oração e a palavra. Aí, eu aprendi um jeitinho de viver na mais plena comunhão com o Senhor. Primeiro, uma entrega total da minha vida, depende deles. Eu posso pregar, posso dar aula de seminário, eu não me preocupo nem para estudar nada. Eu não faço um roteiro de nada. Eu apenas deixo o Senhor fluir, naturalmente. E Ele fala o que Ele quer falar. Eu não sou pregador, não sou famoso, eu estou representando apenas Cristo. O que Ele quer falar, Ele fala. Mas eu faço assim. Eu gosto de ler a Bíblia. Todo dia eu leio 5 capítulos da Bíblia, no mínimo 5. No dia que eu não consigo ler, eu cito 5 capítulos. E Deus me deu a graça de decorar muita coisa da Bíblia. Então eu passo, se eu estou viajando, ainda comigo sabe, eu cito a Bíblia o dia todo, se eu preciso. Capítulos e capítulos. Então eu procuro guardar a palavra. Mas eu tiro meus momentos de oração. A minha oração é o meu maior tesouro que eu tenho. É a palavra
e a oração. Mas uma oração não essa que eu chamo oração reza, né? Oração reza, porque nós somos tradicionalmente católicos e aprendemos a rezar. Esse foi um problema, aprendemos a rezar. E nas rezas anteriores dizia assim: quanto mais se reza, mais o quê? Que vocês Mais sabem? ação. Quanto mais se reza, mais assombração Aparece. aparece. Assim no meio de crente, quanto mais ora, mais assombração ele tem. É sofrimento, é tribulação, quando fulano é de oração, pode ir atrás dele, que é um sofrimento só. Eu digo, não, só você tem assombração, que negócio é esse? Eu sei que eu fico contra isso, não? Eu preciso de alguma coisa mais real. Então eu fui descobrindo que o Senhor foi me orientando a fazer uma oração diferenciada. Eu faço minha oração diferente. Não é que eu não ore de forma tradicional. Eu sempre digo, vou orar de forma, é costume da igreja. Porque nós fazemos, na verdade, tudo errado. Se você olhar do ponto de vista bíblico, você faz as coisas tudo errado. Jesus condena você a orar na igreja, em pé, não é? Aí o que você faz? Jesus condena a orar demais. Não é por muito orar que você recebe Deus, não é isso que estimula. Você passa o dia todo de joelhos que precisa. Ele manda, o que ele manda fazer, a gente não considera. A gente considera as tradições da igreja diz. A gente condena os católicos porque são tradicionais e o que eles valorizam são as tradições, mas nós somos a mesma coisa, a gente não para pensar nas coisas. E aí termina a gente fazendo tudo que todo mundo manda. Por exemplo, vou dar 2 exemplos antes de entrar, voltar ao tema. Por exemplo, se disser assim, vamos fazer um ensaio na igreja com jovens, e vai ter ensaio de manhã, vai ter meio-dia, tem noite. Depois, esse horário eles perdem aula, faz tudo e vão. Faz ensaio para qualquer coisa. Mas Jesus não mandou ensaiar. Tem um versículo que manda ensaiar? Vocês conhecem um? Mas ele mandou evangelizar. Agora, quem é que vai? Ide por todo mundo. Quem é que se dispõe a evangelizar? Aí o pastor manda, aparece um outro povo, não é? Por exemplo, dizer assim, vamos orar no monte, tem um monte ali, vamos todo mundo fazer campanha de oração em cima de monte. Aí o povo vai tudo, sabe? Um dia desse encontrei uma mulher que subia no monte da Imperatriz, 10 da manhã e descia às 3 da noite, não, 10 da noite, às 3 da manhã ela descia. Eu digo, minha irmã, das 3 da manhã, estou fazendo um sacrifício. Eu digo, você vai ser estrupada na estrada, não vai colocar tudo em Deus. Ele disse, quem te mandou subir em monte? Ah, porque é uma campanha. Eu disse, mas na Bíblia está escrito isso? Eu não sei, mas vou te dizer onde assim está escrito. Quando tu quiser orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Aí a pessoa não quer fazer isso, ele quer fazer qualquer coisa. Tudo que Jesus disse, ele mesmo diz, vocês invalidam meu mandamento com as tradições de vocês. Todo mundo inventa coisa, mas não faz o que a Bíblia diz. Para fazer. Né? Então, eu sempre, ultimamente, eu vou dizer, toda coisa, mesmo que eu faça dentro das tradições, mas eu vou fazer o que a Bíblia diz para fazer. É isso que eu me preocupo. Então, quando eu vou orar, eu normalmente, eu tive uma experiência assim. Eu posso contar muitas experiências. Mas um dia desse eu fui na casa da minha filha, lá na Águas Belas, né? Eu cheguei lá e já vou orar. Aí fui lá dentro, tem um riachozinho, e tem um banquinho aí que é quase quebrado ali perto. Tem um riacho que eu peguei e me sento. Normalmente eu me sento, eu não fico de joelho. Ele não está mandando ficar de joelho, manda sentar-se. Se você ler Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 1, assenta-te solitário e coloca a boca no pó. Talvez assim a esperança para você. Eu pego e me assento, me relaxo, respiro fundo. Aí eu fui ter uma experiência, isso tem uns 4, 5 meses. Naquele momento que eu me sentei ali, eu disse assim, como difícil a gente concentrar a mente em Deus. A mente não se aquieta não. É por isso que o salmista dizia, calma minha alma, tu não se aquieta não. Ou mente difícil. Então eu sentei e pensei na minha respiração. Olha, respiração. Concentrei na minha respiração e comecei a ver eu respirando. Quando eu comecei a olhar, eu disse, meu Deus, eu estou vivo. Desse jeito. Eu estou respirando. Essa respiração é a prova que Deus está em mim. Porque quando Deus fez o homem do barro, ele não respirava não. Aí Deus assoprou no nariz dele, botou o Espírito e ele respirou. Então o Espírito de Deus está em mim. Olha, eu estou respirando, estou vivo.
E achei a coisa mais fantástica do mundo. Deus tem um relacionamento tão perfeito que a minha respiração prova que Deus está habitando em mim. Aí depois eu botei minha mente no silêncio. Eu vou pensar no silêncio. Calma, calma. Quando eu calmei, irmão, eu comecei a ouvir sons. O pássaro, a água, um caminhão passando, não sei aonde, uma folha caindo, as coisas. Eu digo, meu Deus, tem uma sinfonia aqui que eu não percebia. Basta perceber. Se você perceber aqui, você vai ver tanta coisa que você não está percebendo que está acontecendo. Aí eu, depois do tempo, né, você demanda tempo. Para um, depois para outro. Quando eu parei nos dois, eu disse assim, olha, eu consegui concentrar na minha respiração. Consegui concentrar no Senhor. Por que eu concentro em Deus? Aí peguei minha mente e botei lá no trono de Deus. Eu disse, Senhor, eu vou ficar igual Maria, que nos teus pés te olhando. Aí comecei a contemplar o Senhor, olhando ele sentar no trono, governando o universo, e fiquei assim adorando, olhando para ele. Depois disse, Senhor, eu não estou satisfeito com isso não, porque tu tem que estar aí, tem que estar aqui. Eu quero te trazer para dentro de mim, que o trono é aqui. Eu sou a morada de Deus. Os rios de Deus têm que salvar vocês, tem que botar do meu interior, porque as moradas do Altíssimo é aqui. Aí eu disse, Senhor, eu tenho que vir para cá. Aí comecei a ver o Senhor. Aí eu e o Senhor somos um. Então eu posso tudo, eu tenho tudo. Aí comecei a louvar a Deus assim, nesse momento de relacionamento com o Senhor, mas ele dentro de mim, não fora. Foi uma experiência tremenda, quando eu percebi Deus morando em mim. Porque nesse instante que você percebe, você vê assim, eu não sou um filho órfão, eu não estou sozinho nesse mundo, mas Deus habita em mim. Glória a Deus. Esse Deus Todo-Poderoso me guia, vai me guiando nessa vida, me conduzindo para que habita em mim. A gente, quando vai fazendo essa oração meditativa e contemplativa, você vai ter experiências tremendas. E eu digo para vocês, eu até tenho falado lá nos pastores nossos, mas eu sei da dificuldade que eles têm de fazer isso. Porque nós somos ensinados tradicionalmente a fazer assim. Você toca o joelho e começa a orar, não é assim? Sim. Você toca o joelho e começa a orar. Mas você não se ligou em nada, não pensou nada. E é mesmo igual a reza, nosso Deus, nosso Pai, a mesma coisa. Você não pensou, não ligou. Não houve uma comunhão com o Senhor. E eu me lembro que aquele livro, João Ide, não sei se vocês já leram, O Homem que Orava, um livro que eu li quando era criança. Ele dizia assim, ele passava horas de joelho. A única palavra que saía da boca dele era Jesus. Até que ele só orava depois que ele tinha uma comunhão. Ele disse assim uma vez, eu só começo a falar com o Senhor quando eu percebo que eu estou olhando para Ele e olhando para mim. Enquanto eu não chamo a atenção dele, eu não me ligo com Ele, eu não vou falar o quê? Então eu fico tempo dizendo só isso, Jesus, até que minha mente se concentre em Deus. Isso é fundamental. Enquanto você vai falar comigo, você quer minha atenção. Se eu estiver para ali, não, você não vai falar comigo, eu estou olhando para outro mundo. Peraí, vamos. Você tem a comunhão, tem que fazer coração. Então, oração é isso, é uma comunhão com o Senhor. E se você for lembrando de Deus e não falar nada, não tem nada. Se você ficar em silêncio, é uma oração poderosíssima. Eu vim me entregar totalmente a Ti, não vim te pedir, não só vim ficar igual a Maria. Então, vai se entregar, não tem problema não. Eu li algumas histórias e eu tive algumas experiências assim. Eu li a história de um moço que ele dizia assim, muitas pessoas me pedem oração por cura, por qualquer coisa, manda mensagem, ligação, vem e-mail, a pessoa me encontra na rua, vem aqui, e eu não anoto o nome de ninguém, e nem doença, nem problema de ninguém. A pessoa pode falar comigo, eu escuto todo mundo. Aí chega um determinado dia, eu entro no meu escritório lá, eu fecho a porta, fica só eu e Deus, pego uma cadeira e me sento. E vou pensar em Deus. Eu vou pensar assim, ele sempre diz assim, eu penso em 3 coisas de Deus. Que Ele é todo poderoso, Ele está presente em tudo que sabe.
Aí eu penso assim, quando eu raciocino isso, eu passo 2 horas de meditação para me chegar a essa conclusão, que Deus é todo poderoso, e sabe de tudo, e que Ele está presente em tudo, e que Ele ama qualquer pessoa sem acepção de pessoas. Então, todas as pessoas que falaram comigo, Deus ouviu. Eu não preciso anotar o nome dela. Eu não preciso anotar a doença de ninguém. Ele ouviu. Então eu fico nessa contemplação até que eu passe para Ele. Lance sobre Deus todas as tuas preocupações para Ele cuidar de ti. 1 Pedro 5,7. Então eu lanço, vou dizer o nome de ninguém, e descanso. Quando eu percebo que Deus assumiu tudo está com Ele, eu só fico adorando. E levanto e vou embora. No outro dia a gente começa a me ligar. Oh, eu fui curado, eu fui abençoado, Deus falou comigo, todo mundo testemunhando. Mas não foi eu, não disse nada. E eu também não tenho responsabilidade com ninguém, eu apenas sou um canal. Porque hoje a gente quer muito pouco, né? Quer achar que você que é o tal. Não, você não é nada. Cristo é tudo. Então nessa comunhão com o Senhor, desse relacionamento, nos dá a paz. E Deus resolve tudo. Glória a Deus. Desde isso eu estava pregando lá e disse assim para os irmãos, olha, se você tiver qualquer conflito, isso é como se você estiver com sede. Chega na beira de um brejo, alguém chega e toldou a água. Não adianta tentar consertar, não adianta tentar limpar aquela água. Quanto mais você mexe na água, mais toldada ela fica. O que você faz? Te senta, filho quieto, espera. As águas daqui a pouco é tudo limpo. Assim são os problemas da vida. Te senta, descansa em Deus, espera que Ele mesmo... Glória a Deus. E a paz voltará a reinar. Portanto, meus amados, a minha palavra é essa. Nós temos uma grande obra para fazer, mas você não faz só. Nem pense que é só. Deus te deu primeiro companheiros para você atribuir cargas sobre eles, para você ter tempo para estudar, tempo para ter comunhão com o Senhor. Se você tiver comunhão com Deus, não te preocupe com nada. Não te preocupa com nada. Não andeis ansiosos por coisa alguma desta vida. Você não é você que cura, não é você que salva, não é você que faz nada. Você é um instrumento pelo qual o Senhor vai te usar. Agora, eu me lembro de um rapaz, numa cidade aqui no Brasil. Eu não vou dizer o nome porque eu posso estar errado, porque eu li essa história, não foi comigo. Ele disse que um amigo dele, ele era advogado, um outro advogado tinha um filho e houve um acidente, uma pedra, uma lasca de pedra, ele bateu no olho dele e entrou dentro do olho. E o advogado ligou para um amigo dele. Rapaz, meu filho teve um acidente, eu fui ao hospital, tal, assim, tal. E esse advogado era crente. Ou vai lá me dar esse apoio, rapaz, eu estou desesperado, meu filho vai perder o olho, blá, blá, blá. E esse advogado correu para lá para o hospital. Quando ele chegou, o rapaz tinha ido para o pronto-socorro, né? Com emergência, aí o médico tem que operar. E ele chegou bem no hall, no corredor do hospital, quando veio lá o médico, o enfermeiro, todo mundo trazendo um rapaz, o Beto, para levar ao centro cirúrgico. Ele disse, falou para o médico que ia na frente, me dê 1 minuto, eu preciso ver isso. Não tem tempo, não é urgência, não. Ele disse, com a carteira de advogado, eu sou advogado, eu sou amigo da família, eu quero 1 minuto para ver esse rapaz antes de entrar aí. Então, olha bem rápido. Aí ele tirou o pano da cabeça dele e viu que tinha que estava com o olho fechado, aquele desespero. E ele fez assim. O que ele fez? Ele chegou, disse, botou a mão na cabeça dele e disse assim, Jesus, eu não sou médico, eu não sei fazer nada, eu não sei nada. Mas tu disseste assim, aquele que crê em mim, eu creio. Do princípio um que crê, eu creio em ti. E tu disse, se põe a mão sobre o enfermo, então a mão está sobre ele. O que tu vai fazer, eu não sei, mas estou fazendo o que tu mandou. Aí colocou a mão e disse, pode liberar o rapaz. Aí levaram. Aí ficou, o pai chegou, a família, tudo ali. De momento o médico abriu a porta e disse, aconteceu um milagre, o que foi? Procuramos a pedra, não tem. E o olho do menino completamente curado. Não tem problema de nada. Jesus resolveu esse problema.
Aí eu me lembro que estava nessa última convenção que tivemos em Açailândia, a minha esposa deu lá um problema, acho que na barriga, alguma coisa lá. E o Raulzinho pegou ela e levou direto para a Imperatriz, para levar para o hospital. Ela estava mal. Aí eu estava na mesa da convenção quando me deram o recado. Esse era lá para as 3 horas. Só olha, o Raulzinho levou para a Imperatriz, dentro da rua, de qualquer papel. Aí já levou já? Então tá bom. Eu vou terminar aqui a sessão e vou. Aí terminou a sessão, 5 horas, 4h30 para 5 horas. Eu corri no hotel, só fiz deixar ali o paletó, peguei o carro e fui para a Imperatriz. É 72 quilômetros, 70 quilômetros a Imperatriz. Nesse percurso, eu disse, Senhor, minha esposa está lá, eu estou na convenção, nós temos 2 dias de convenção ainda. Minha esposa foi para o hospital, eu não posso nem voltar mais. Então eu quero que tu vá curar. Aí eu peguei e fiz assim. Eu li João capítulo, eu li na mente, né? João 14, 13. E tudo que pedir, dizer meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo, aí eu comecei a citar esse versículo, faz esse versículo. E tudo que pedir, dizer meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu fui citando esse versículo, citando. Enquanto eu citava, eu fui alimentando a minha mente, alimentando a minha fé. Aí quando eu cheguei em casa, eu entrei lá, muito deitado. Eu não fui para o hospital te esperando chegar para não poder. Como é que você está? Estou mal. Estou mal. Ele disse, não vai para o hospital não. Eu botei a mão sobre ela e disse, e tudo que eu pedi ao Pai, em nome de Jesus, vai acontecer para que o Pai seja glorificado no Filho. Então eu estou te pedindo, e cura minha esposa agora. Disse, minha filha, você está curada. Olha, está tranquila agora. Foi isso. Pouco minuto, totalmente para não deu volta para a conversão, nunca mais nem falou no assunto. Glória a Deus. Porque o Senhor, o que você precisa, Senhor, é a palavra, você alimentar a sua mente. Deixa eu dizer mais uma coisa e vou terminar, tá? Aproveitando esse momento. O Senhor me fez uma revelação, que está na Bíblia, né? Só está na Bíblia. Que quando nós nascemos de novo, quando nós unimos com o Senhor, tudo que você precisa nesta vida, Deus te deu no Espírito. 1 Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Sabe aonde? Nos lugares celestiais em Cristo. Na hora que você nasceu de novo, Cristo uniu-se com Cristo, todas as vezes você é salvo, batizado no Espírito Santo, Ele tem todos os dons, você tem toda a riqueza, todo o poder, tudo você te deu. Não falta nada, como disse Paulo para a igreja de Corinto, não falta nenhum dom. Tudo Deus te deu. Agora, o problema é acessar isso. No Espírito você tem tudo. O Espírito está pronto, a carne é fraca. No Espírito você não é condenado. Agora, pois, não há nenhuma condenação para quem anda no Espírito. No Espírito você tem tudo. Agora, na carne, também não tem nada. Aí tu citou um versículo ontem, vocês citaram, 2 Coríntios 4:13. Eu criei, por isso eu falei. O que acontece? No Espírito você tem tudo, mas na carne você não tem. O que você faz? Você agora alimenta a mente. Que a mente é um processo de aprendizagem. E essa mente, ela se prepara para poder saber que está no Espírito. Pela palavra você diz assim, eu estou curado. Quer dizer, aos olhos de Deus, Ele deu cura para toda a sua igreja. Não tem ninguém doente aos olhos de Deus. Pelas suas pisaduras, tu foste, né? Nem será. Tu foste sarado. Não é assim? Você está sarado. Qualquer doença você não tem, o Espírito está curado. Mas o corpo está doente. Então você agora transforma a tua mente pela palavra. Você pega a palavra e começa a mastigar ela. Até entender. Quando você entender, você crê. Aí quando você crê, você fala. Glória a Deus. Daniel 3:10 assim, diz o fraco, eu sou o quê? Forte. Ele está dizendo, o doente, ele está doente, ele diz, eu sou Curado. O fraco, sou forte. O pecador, Sou salvo. Você tem que falar a linguagem do Espírito e não da carne. Porque você está sob uma lei do Espírito e vida de Jesus Cristo. Não lei do pecado da morte. Você fala, você não está mentindo, porque você creu no Espírito.
Se você está no Espírito, mas não está na carne. Mas no Espírito você tem, e você preparou sua mente com o conhecimento da palavra, aí você creu. Se você creu, você fala. E quando você fala, vai acontecer exatamente isso que você fala. Porque assim como Deus, Hebreus capítulo 11, versículo 3, Deus fez o mundo com o poder da sua palavra, nós construiremos o nosso mundo com o poder da nossa palavra. Nós somos exatamente o que a nossa palavra tem dito. Então, se você fala que está no Espírito, lá na sua casa, sua família, seu corpo, vai acontecer exatamente Em nome de isso. Jesus. Porque a língua, irmãos, é o centro do sistema nervoso. A ciência provou isso, o que Tiago diz no capítulo 3. A língua é o centro. Aquilo que você fala é que você é. Então, quando você diz uma coisa, todo o sistema vai se adequar àquilo. Então você vai falar o quê? Fale as minhas palavras. É como Deus falou para Ezequiel. O que tu está vendo aí, Ezequiel? Eu estou vendo um vale de osso seco, né? Mas não fale isso. Vou falar o quê? Fale as minhas palavras. Quais são as tuas palavras? Ele diz assim: osso seco, vocês vão viver. Ora, é um osso seco que não tinha esperança nenhuma, nem tinha possibilidade nenhuma. Mas ele tinha que agora falar as palavras de Deus. Então, quando vai falar as palavras de Deus, você não pode falar de olhos abertos, porque como o nosso corpo, a constituição dele é feita exatamente para provar se você é material ou espiritual. Observe que nossos olhos estão aqui, a nossa boca está aqui, nosso coração está aqui, a boca está no meio. Sim. Se você falar o que vê, em 2 Coríntios 5, 7, nós não somos chamados para viver pela vista, mas pela fé. Se você falar o que sua vista vê, você é uma pessoa materialista. Se você falar o que crê, você é espiritual. Glória a Deus. Então, Ezequiel disse: olha, não dá para falar com olhos abertos, porque eu estou vendo os ossos secos, o vale de osso seco, não tem possibilidade. Mas eu tenho que falar para Deus, então eu vou fechar meus olhos. Por isso que a gente fecha os olhos para orar, para falar no Espírito. Ossos secos vocês vão viver, assim diz o Senhor. É uma loucura. Mas quando ele falou isso, o Espírito começou a mexer os olhos. Glória a Deus. E depois se levanta o grande. No exército. É o Senhor nos ensinando. Começar a falar. Você creu? Fecha os olhos. Glória. E fala o que crê, não o que você vê. Se você chega no doente, vai morrer. Não, o Espírito está vendo. Fecha os olhos. Não dá para falar com a vista aberta, não. Fecha os olhos. Assim diz o Senhor: pelas suas feridas do foste sarado. Você tem que falar o que crê. E se você falar o que vê, você olha para uma pessoa e diz: não, isso aqui não tem, não. Isso aqui, esse homem não vai largar de mão. É o que você vê. Não. Você é um instrumento de Deus. Você é um vaso escolhido aonde abundou o pecado, sobreabundou a graça. Glória a Deus. Aonde tem errado, aí que Deus se manifesta com o seu poder. Você será um vaso escolhido. Aleluia. Então você tem que aprender a falar. Falar no Espírito, não na carne. Para isso a gente fecha os olhos. Quando dá para falar com os olhos abertos, mas pensando no Espírito, porque senão não dá. Então diz o fraco, eu sou forte. Glória. Então, meus amados, que Deus nos abençoe. Se Deus permitir, em outro momento, em algum tempo, a gente compartilha outras experiências. Mas eu quero deixar as experiências para os irmãos, para a gente pastorear em comunhão com Jesus. O pastor, o meu presidente, ele disse uma vez assim: ele foi pregar numa cidade, aí apareceu lá, ele estava lá do almoço, terminando de almoçar, chegou uma pessoa e disse: pastor, vai ali porque tem um demônio ali que tal, e não sai, e ninguém foi lá, fulano, e a pessoa ir lá. Ele disse: vamos embora. Na mesma seguiu. Aí quando ele saiu, ele disse: e o senhor não vai orar não? Eu disse: para quê? Ele disse: não, é expulsar o demônio. E daí? Ele disse: rapaz, quem me mandou pastorear é quem responsabiliza, eu não. Eu não respondi, eu disse: não foi ele que me mandou para cá, eu não sou pastor, eu não vim aqui pregar. Mas então, meu irmão, ele que cuida. Não é eu que vou ficar, porque eu vou confiar nas minhas orações, eu acho que eu vou estar preparado. Não, eu dependo dele. Ele me mandou? Então ele me mandou que cuide. Se eu me expulsar, quem vai expulsar? Né? Então a gente tem que haver essa confiança em Deus. Eu tive uma vez uma experiência, achei interessante, eu me lembrei, assim que eu assumi a Imperatriz, eu não tinha muita experiência, eu não tenho experiência nenhuma, né, estudando demônio, eu não sei ficar brigando com o demônio. Aí eu cheguei na igreja,
Isso depois do culto, tinha 2 jovens nossos segurando um rapaz endemoniado. Tá? Quando eu entrei, que vi, eu dei a ré e fui pagar meu sogro, que era perto. Eu vou ficar lá enquanto passa esse negócio. Aí, mal cheguei lá, chegou um rapaz. Olha, pastor, o rapaz está me chamando na igreja que tem um demônio lá que não sai. Eu disse, meu Deus. Aí eu cheguei lá, estava lá o rapaz segurando esse um banco lá. E eu fui abrir a Bíblia, falei no versículo, não sabia onde ligar esse versículo. Aí eu fechei a Bíblia, não sei ler. Aí eu olhei assim para ele e falei assim: vocês expulsaram o demônio em nome de Jesus? Já, pastor, mas não sai. Rapaz, solta o homem, porque se não sair em nome de Jesus, não veio o que sai. Solta o homem. Aí quando ele soltou o rapaz, já que eu estou completamente liberto. Já sou liberto. Porque não é no meu nome. Se fosse no meu, não saia. Não vou aplicar no nome de Jesus, creia. É o nome de Jesus que liberta. E assim foi liberto. Então, meus amados, que Deus abençoe. Glória a Deus. Rapidamente, tem que fazer uma viagem ainda. Que Deus abençoe. Obrigado pela atenção. A paz esteja nos amados. Glória a Deus. Amém. Vai, Deus. Ora por ele. Eu não posso. Amém, queridos. Você está feliz? Amém.